Esse ar-condicionado é o Smart Kaboom 700, tá? É a versão topo de linha que nós temos aí da linha de produtos da Kaboom de ar-condicionados portáteis. Existe um modelo inferior com alguns recursos a menos e eu já explico a diferença. Mas iniciando por esse carinha, o Smart Kaboom 700, ele possui 12.000 BTUs, um consumo de energia de 1.450 watts e tem um nível de ruído, de acordo com o fabricante, de 45 decibéis no modo econômico e chegando até 52 decibéis no modo turbo. Eu vou passar um pouco para vocês da experiência também que eu tive com o som dele, né, com o barulho dele. Eu já usei um pouquinho alguns dias e em relação ao barulho dele, particularmente para dormir é um pouco ruidoso, né? Por exemplo, a minha esposa ela tem sono fraco e ela se incomodou um bocado com o barulho, mas é algo que não tem o que ser feito. O compressor, na maioria dos ar-condicionados, vão girar em torno desse mesmo nível de ruído quando se trata de ar-condicionado portátil. Agora, no dia a dia, usando no escritório, usando na sala de estar, assistindo filme, TV, ele não chega a incomodar tanto nessa questão de ruídos, ok? Algumas funções que ele tem, né, o segundo fabricante ele é 4x1, então ele tem a função de refrigeração, né, o próprio frio, né, modo frio, ventilação, então ele pode somente trabalhar como um ventilador, particularmente é um carinha um pouco caro para ser um ventilador, mas ele pode atuar também nessa função. Ele tem o modo desumidificador, então caso o ambiente tenha muita umidade no ar e etc., principalmente pessoas com problema de rinite, entre outras situações, ele pode ser um forte aliado também nesses momentos. E por fim, ele tem a função que é o que diferencia ele do modelo anterior, que é a função de aquecimento. Ele também faz o papel de aquecedor, então é um ar-condicionado que você pode usar tanto em dias frios, né, para aquecer o ambiente, quanto em dias muito quentes, para você fazer ali a refrigeração do ambiente. Então, entre essas características, foi o que me fez escolher esse carinha aqui em relação ao anterior. É um investimento que eu vou poder trabalhar com ele ao longo do ano, mesmo no inverno. Outras funções interessantes que ele tem um modo de dormir, né, e particularmente eu utilizei ele algumas noites e ele é um recurso muito interessante porque quando você ativa ele, deixa ele ligado e ativa esse modo dormir, essa função dormir, ele faz o papel de, primeiro, a cada 1 hora, durante 2 horas, né, mas a cada as 2 primeiras horas, na primeira hora ele reduz 1 grau, ele aumenta 1 grau na temperatura do ar-condicionado, passada 1 hora ele aumenta mais 1 grau da temperatura do ar-condicionado, e após isso ele estabiliza essa temperatura por 6 horas ao longo da sua noite de sono, no modo economia, né, no modo mais fraco ali de ventilação, para que ele tenha menos ruído. Após 6 horas ele faz o desligamento automático e você consegue aí ter uma noite tranquila, com o ambiente bem refrigerado e sem se preocupar com ele ficar horas e horas ligados, porque a partir de umas 8 horas de sono, em média, ele já vai fazer o autodesligamento sozinho. Eu particularmente achei essa função muito interessante, fiz o teste dela e funcionou perfeitamente aqui para o meu uso aqui, eu achei que foi extremamente proveitoso. Dos acessórios que vem com ele, né, o ar-condicionado ele vem com controle remoto, bem simples, tá? Ele não tem tela digital, né? Alguns têm um displayzinho de LCD, não é o caso, mas particularmente eu achei ele bem simples de usar. Ajuste de temperatura, de velocidade, ajuste de função, aquecimento, refrigeração e etc. A luz do display do ar-condicionado, você consegue fazer o desligamento da luz do display para que, caso você esteja usando num ambiente escuro, à noite, algo do tipo, a luz do próprio ar-condicionado não te incomodar. A movimentação da paleta da frente dele, né, o direcionador de ar, um temporizador e o modo dormir que eu citei anteriormente. Então é um controle bem tranquilo de ser usado. Outro acessório é o tubo sanfonado, né, com as ponteiras, né, esses acessórios de ponteira, né. Essa ponta ela vai encaixada no ar-condicionado e essa ponta vai encaixada em algumas aletas, né, que são esse outro acessório aqui que vem com ele. Ele vem essas 2 aletas de PVC, né, de plástico. Essa parte perfurada vai encaixada naquele acessório do tubo sanfonado e essa outra é um complemento
né? Esse carinha ele é utilizado, né? Vou até tomar uma distância, ele é utilizado para que você coloque na janela do ambiente ou numa porta, algo do tipo, para fazer a vedação, né? E fazer o escape. Por quê? O ar-condicionado, para ele gelar o ambiente, primeiro ele também precisa trazer esse ar para dentro, refrigerar, porém todo o sistema dele ali acaba gerando um ar muito quente, ele acaba aquecendo também o ar na saída do ar-condicionado. Se esse ar quente ficar dentro do ambiente, ele vai ficar num ciclo vicioso que não vai chegar a lugar nenhum. Ele tenta refrigerar o ar, aí o próprio ar-condicionado devolve ar quente, que gela de novo, que esquenta de novo, e aí você não chega a lugar nenhum. Então esse ar quente você precisa expulsar ele para fora do ambiente, através do tubo sanfonado e das aletas de janela. Daqui a pouco eu vou montar aqui e eu mostro para vocês como que fica. E faltou um acessório extremamente importante, que não vem junto, mas vai precisar. Um balde. Um balde vai ser o seu fiel escudeiro aí no uso desse ar-condicionado. E por fim, e não menos importante, vem uma mangueira também, tá? Um pouco mais fina, né? Diferente do tubo sanfonado, que ela serve para a função de dreno. Quando o ar é resfriado dentro do ar-condicionado, é gerada uma condensação do ar, que é basicamente quando os vapores de H2O, né, de água e etc., que estão presentes no ar, né, a umidade do ar praticamente, ela condensa, a água sai do estado gasoso e retorna para o estado líquido, e essa água ela fica no equipamento. E se você não fizer a drenagem dessa água, o equipamento, uma hora ele entra em saturação, e aí ele enche o reservatório interno e ele para de funcionar. Particularmente, esse ar-condicionado aqui, ele dá um aviso para você lá no display, ele mostra um HL, que é o alto nível de água acumulado lá dentro. Então, sem a drenagem da água, com algumas horas de uso, ele pode dar algum problema nesse sentido. Então, recomendo fortemente que você deixe essa mangueira conectada, eu já mostro para vocês como funciona, e o baldinho que vai ser o seu maior amigo aí também, para fazer ali o acúmulo dessa água, para que ela não se acumule dentro do equipamento, certo? Então vamos lá, vamos ver o equipamento de perto. Bom, o ar-condicionado, ele não é tão grande, mas não é um equipamento muito pequeno, tá? Ele ocupa um certo espaço no ambiente. Aqui nós temos o display, a interface dele, então você vai ver que tem algumas informações bem parecidas com o que nós temos ali no controle. Então, temporizador, ele é compatível com Wi-Fi, então você pode vincular ele no seu aplicativo do Kabum Smart, por exemplo. Também é compatível com o aplicativo do Tuya, para quem já é familiarizado com esse equipamento, você também consegue parear ele no Tuya. Função de temporizador, velocidade do vento, né, como eu comentei antes, né, modo turbo, padrão, economia e o alto. Controle de temperatura, modos, que é para escolher frio, desumidificar, ventilar ou aquecer, e o liga e desliga convencional, certo? Olhando ele um pouco de trás, nós vamos ver algumas conexões desse carinha. Aqui é onde nós fazemos a conexão do tubo de sanfonado, né, para a saída do ar. Então todo o ar quente que ele gera vai sair por aqui e será direcionado à janela. Cabo de energia, lembrando, tá? O meu modelo ele é de 127 volts, tem modelo também de 220 volts e ele vem com a ponta para tomada de 20 amperes, né? A ponta de 4,8 milímetros, é o pino um pouquinho mais grosso. E aqui ele tem duas conexões aqui, que é para onde vai aquela segunda mangueira mais fina do dreno. Aqui é chamado de dreno intermediário e aqui é o dreno total. Ambos os dois é para drenar a água acumulada dentro do ar-condicionado. Porém, o dreno intermediário é recomendado que você sempre utilize ele com o equipamento em uso. Então, você solta essa tampa, encaixa a mangueirinha nesse local e ele, durante o uso do equipamento, ele já vai fazendo a drenagem automática ali para o balde, né, ou algum outro reservatório. Aqui você pode fazer também, caso você deixe o equipamento fixo num local, né, num ambiente, não tenha pretensões de retirar ele do ambiente, você pode colocar a mangueira conectada nesse outro dreno de baixo, colocar nessa tubulação de drenagem de água do ambiente de forma fixa e não tirar mais. E aí você não precisa do balde. Deixa essa mangueirinha conectada direto na drenagem e usa o quanto você precisar utilizar.
Tranquilo? Então são essas as informações. Aqui ele tem os encaixes também de filtro. Então se a gente abre aqui a tampa para fazer a limpeza do ar-condicionado, o radiador, né? Recomendo que vocês chamem um profissional adequado para fazer a manutenção regular do ar-condicionado de vocês, tá? Mas ele é bem simples de uso. Eu vou montar ele e vou ligar para a gente ver esse cara funcionando. Vamos lá, equipamento montado. Como eu falei para vocês, temos o tubo sanfonado e as aletas na janela para fazer a vedação e a expulsão do ar quente para fora. Aqui atrás eu coloquei um baldinho, né, com a nossa mangueira de dreno lá dentro e acoplada ao dreno intermediário. Equipamento conectado na tomada e vamos ligar ele para ver ele ativo. Vamos lá, então, vimos o equipamento montado. Agora eu quero falar um pouco sobre o procedimento de testes que eu quero fazer com vocês. Como eu disse, vai ser um review bem completo, né? Eu vou mostrar tudo que a gente pode fazer e sendo bem sincero aí com todas as medições e características do equipamento. Então o teste que eu vou fazer é, esse meu escritório aqui, essa sala, ela tem 3 metros por 3 metros e 20, totalizando aí em torno de 9 metros e meio quadrado de área. Então, nós vamos fazer o seguinte, esse ar-condicionado é 12.000 BTUs, em teoria esse ambiente deveria ser mais do que suficiente para ele conseguir fazer a refrigeração do local e nós vamos utilizar aí métodos bem científicos aí para fazer as averiguações. Começando por esse equipamento de última geração, termômetro de mercúrio. Sacanagem, brincadeira. Termômetro aqui é um presente, mas estamos aqui no interior particularmente e hoje é um dia bem quente, está bastante calor. Né, eu já estou querendo até suar, né, então tá bem calor aqui. E eu tenho um equipamento, né, um multímetro com função de medição de temperatura, tá? Então eu vou colocar esse carinha na escala de temperatura e vamos ver a temperatura do ambiente neste exato momento, ok? Então dentro desse quarto está 29 graus com a sonda em temperatura ambiente. Eu vou ligar o ar-condicionado na potência mais alta, né, ou na temperatura mais baixa, no caso 16 graus, que é o mínimo, em velocidade turbo, e vamos ver a cada 10 minutos, durante meia hora, qual é a temperatura do ambiente e o quanto ele consegue refrigerar. Só para vocês verem a funcionalidade do equipamento, eu vou fazer a ativação, né, a ligação do ar-condicionado, e vamos medir a temperatura na saída do próprio ar. Tá, então assim que ele ligar, já está com 16 graus setados e em modo turbo. Vou colocar o medidor aqui para a gente verificar a temperatura. Se a gente colocar a sonda bem na saída aqui do ar-condicionado, vocês vão ver que em alguns segundos depois que ele foi ligado, ele está oscilando entre 18 a 19 graus, mesmo ele estando setado para 16. Por quê? Porque o ambiente está mais quente do que o esperado, está muito quente. Então, ele está fazendo o processo de refrigeração. Assim que o ar, consequentemente, for refrigerando, a tendência é que a saída do ar-condicionado saia mais gelada com o tempo. Então, vamos lá. Acabei de ligar o ar-condicionado. Ele está com temperatura ambiente de 28 graus. Daqui 10 minutos, a gente retorna e vamos ver qual que é a nova temperatura do ambiente e vamos chegar à conclusão se ele realmente está refrigerando ou não. E quanto tempo ele levou para conseguir trazer uma ambientação, né, uma climatização interessante para o cômodo. Ok? Então, aguenta aí, eu vou esperar 10 minutos, para vocês vai ser rapidinho. Bom, vamos lá. Aguenta aí. Passaram 10 minutos exatamente e seguimos aqui com a medição. Então, no momento, o dispositivo está mostrando 27 graus. Mas até agora há pouco ele estava marcando 26, tá? Sendo bem sincero, ele estava marcando 26 graus até agora há pouco. Mas que seja 26 ou 27, né, em torno de 1 a 2 graus em 10 minutos. Já reduziu um bocado a temperatura, não é muito, né? Ele estava marcado para 16 e reduziu de 28 para 26, para 27. Isso em 10 minutos. Vamos seguir mais 10 minutos e vamos ver o que acontece daqui a pouco. Confesso para vocês que, particularmente, apesar da medição aqui mostrar 27 graus ou 26, a sensação no ambiente é que já está um pouco mais refrigerado, já está um pouco mais fresco. Sendo bem sincero, eu já não estou mais com aquela sensação de calor extremo. A minha camiseta é relativamente grossa,
e eu estou particularmente bem confortável. Mas vamos ver daqui 10 minutos o que acontece. Passaram 10 minutos e vamos fazer uma nova medição. Tá? Então, olhando aqui, o aparelho permanece em 27 graus. Aqui, né, na altura aqui, mediana aqui meia altura aqui da sala, a temperatura permaneceu em 27 graus. Né? Abaixou ali em torno de 1 grau ainda durante esses 20 minutos. Porém, como eu disse, a sensação térmica no ambiente ela ainda é bem agradável em comparação ao que estava antes, tá? Eu permaneço ainda com essa sensação. Nesse meio tempo, eu fiz uma medição na parte baixa aqui da sala, né, próximo ao chão, com a sonda próxima ao chão, para verificar como que estava a temperatura próxima ao chão. Eu senti que o piso estava mais frio. E quando eu fiz essa medição, o aparelho mediu em torno de 26 graus. E a explicação disso é que o ar frio ele é um ar um pouco mais denso do que o ar quente, né? É o princípio de funcionamento dos balões. Então os balões, né, aqueles que as pessoas veem da Suíça, né, daquelas viagens legais, balão meteorológico, até balão que a galera solta aí na rua aí de cedo. O princípio de funcionamento é esse. Como o ar quente ele é mais leve, ele tende a se acumular para cima. Então a tendência é que na sala o teto esteja relativamente mais quente. Em contrapartida, todo esse ar frio novo que está sendo gerado pelo ar-condicionado, ele tende a se acumular embaixo. E aí, com o tempo, ele vai igualando o restante do ambiente. Então, quando eu fiz essa medição, realmente constatou que o chão estava um pouco mais frio do que a meia altura e possivelmente do que o teto. Então vamos ver aí daqui mais 10 minutos, né, totalizando meia hora de uso. E vamos ver qual vai ser a nova medição após esses 10 minutos seguintes. Passados os últimos 10 minutos, totalizando aí meia hora de funcionamento, o nosso aparelho está medindo 26 graus. Então, gradativamente, realmente, ele está refrigerando o ar. É um pouco demorado, confesso, mas nenhum ar-condicionado também vai fazer mágica, né? Então, para refrigerar o ambiente leva tempo. E particularmente a sensação de conforto que eu tenho está sendo bem interessante, tá? Só para mostrar no final para vocês, eu vou colocar aqui novamente a sonda na saída do ar-condicionado e vou tentar sustentar aqui para vocês a medição, tá? Então congelei a medição, ele está mostrando 15 graus na saída do ar-condicionado. Então realmente ele está ajustado para 16 e está enviando até um pouco menos ainda, né? 15, 16 graus no ambiente. Então é mais questão de tempo, né, para que o ambiente seja refrigerado. Aqui eu estou com uma calculadora de BTUs para ar-condicionado. Caso você tenha dúvida a respeito de qual ar-condicionado escolher, eu vou fazer aqui o cálculo mostrando, por exemplo, as características desse ambiente que nós já falamos anteriormente. Certo? Então, largura 3 metros por 3,20, né, que aproximadamente 3 metros aqui também. Qual é o nível de exposição solar no ambiente? Aqui, particularmente, eu tenho um corredor lateral onde o sol tem bastante incidência na lateral aqui do quarto. Então, vou colocar aqui uma incidência parcial. Quantidade de pessoas. No momento, eu estou em 2 pessoas nesse quarto, né? Eu e minha esposa, a gente trabalha às vezes junto aqui no escritório. Então, em média, 2 pessoas. O meu computador possui 2 monitores. Existe o notebook da minha esposa e o meu trabalhando simultaneamente, um ponto de luz e uma janela no ambiente. Outros equipamentos eletroeletrônicos não tem nada aqui além dos computadores, né? Então, baseado nessas informações, a calculadora estima em torno de 7.500 BTUs, né? Onde eu posso até escolher modelo portátil, etc., que eles fazem algumas recomendações, mas no nosso caso, estamos falando aí a respeito do Kabum Smart 700, ok? Estou com o aplicativo agora aberto, do Tuya no caso, tá? Que é o aplicativo que eu utilizo. Vou deixar a partir de agora o meu celular com a tela aqui no cantinho para vocês acompanharem, tá? E como eu disse anteriormente, esse ar-condicionado ele possui também integração com Wi-Fi, né? Então eu consigo vincular ele a um aplicativo, por exemplo, do Smart Kabum ou da Tuya, por exemplo, e a partir disso fazer integrações com assistentes virtuais, Alexa, Google Home, seja lá qual for o assistente que você utilize, né? Popularmente mais Alexa. Então, estou aqui, como vocês podem ver na tela, com o aplicativo.
Ele está pré-setado em 16 graus, como a gente já tinha falado antes. Temperatura atual, então o ar-condicionado ele também possui um sensor de temperatura para o ambiente, assim como eu estava fazendo com o medidor, mas você consegue também acompanhar através do aplicativo online aqui. Então, temperatura do ambiente atual está em torno de 27 graus. O modo, esse modo ativo, ele está no modo esfriar. E aí eu posso ligar ou desligar o equipamento, alternar o modo de funcionamento para frio, desumidificar, ventilar ou aquecer. E ele também tem uma função alto aqui, para escolher automaticamente qual recurso usar. E a intensidade ali, da saída que ele lança o vento aqui nas aletas aqui. Então no caso ele está em forte, que era o modo turbo que eu comentei anteriormente. Tem o médio, tem o fraco, que seria o modo eco, de economia. E o alto, o automático, ele vai ponderando ali a velocidade de saída do vento de acordo com a temperatura do ambiente. Então conforme ele consegue ir resfriando, ele vai diminuindo ali a intensidade. Temos aqui a ativação do modo dormir, que é como eu falei para vocês antes, que eu expliquei anteriormente, que é interessante para quando você estiver utilizando ele, por exemplo, no quarto, para refrigerar o quarto enquanto você estiver dormindo. Oscilar a direção do ar, fazer a movimentação das aletas, então assim como eu ativei, vocês percebem que as aletas ali começam a se movimentar para direcionar o ar em ambientes diferentes, em direções diferentes. Então caso você queira deixar por algum motivo ele focado em você, então você pode movimentar o quanto você quer e fazer a paralisação ali do ponto que ela permanecerá ali onde você deixou ajustado. E alterar a unidade de temperatura, tanto no display visual ali do próprio ar quanto aqui na tela, vocês vão perceber que os graus estão em Celsius, na escala de Celsius. Mas é possível fazer alteração para graus Fahrenheit, então por algum motivo, caso alguém tenha mais familiaridade com esse padrão de temperatura, você pode selecionar ali para graus Fahrenheit também. O ajuste de temperatura pode ser tanto pelo botão mais e menos aqui na tela que vocês estão vendo, quanto pela roda seletora conforme eu estou girando agora. Então 18, 19, 20, 22, e assim que eu solto, ele ajusta lá na saída do ar e ele começa a mudar a temperatura da saída do ar ali na ponta dele. Então eu vou deixar novamente em 16 e é basicamente isso, Então como vocês podem ver, o aplicativo ele tem uma interface bem simples, Ele não é muito complexo. Eu posso fazer a alteração de alguns recursos dele através desse lapisinho que eu cliquei agora. Nessa tela eu posso fazer aqui algumas configurações, Então eu posso alterar, por exemplo, o nome do dispositivo, No momento ele está como ar-condicionado portátil Kabum AC700. Eu posso alterar, deixar somente como ar-condicionado. Por quê? Quando esse aplicativo eu vincular ele, por exemplo, com o assistente virtual, caso eu queira fazer algum comando de voz, esse comando de voz vai ser pelo nome configurado aqui. Então se eu quiser fazer, por exemplo, que o ar-condicionado altere a temperatura de saída para 20 graus, então na hora de fazer o comando de voz eu vou chamar por esse nome. Por exemplo, Alexa, alterar a temperatura do ar-condicionado para 20 graus. Só que o nome ar-condicionado tem que estar da mesma maneira aqui. No nosso caso agora eu teria que fazer alterar a temperatura do ar-condicionado portátil Kabum AC700 para 20 graus. Então esse nome não está tão prático no momento, mas caso você for utilizar ali algum assistente virtual, eu recomendo que você coloque um nome mais simples ali para você utilizar, certo? Então basicamente é isso, A rede que eu estou vinculado aí do equipamento, caso você queira trocar a rede Wi-Fi que estiver vinculado. Então são basicamente aí os recursos que nós temos aí com o celular utilizando o aplicativo, certo? Bom, agora então vamos para as conclusões. O que eu achei do equipamento ao longo desses dias de uso e baseado também nas métricas que nós tivemos. Particularmente eu achei um equipamento muito prático de usar, a interface dele tanto ali no próprio dispositivo quanto o controle remoto e o celular, eu achei a interface muito prática de utilizar, muito simples, então não requer muita interpretação, é bem simples de entender o que fazer. Em questão de funcionalidade, eu já utilizei ele, por exemplo, na minha sala de estar, que é um ambiente um pouco maior do que esse escritório, e ela não tem porta de separação entre a sala e a cozinha.
né? Então o ar-condicionado ele acaba tendo mais trabalho também para fazer a refrigeração do ambiente, já que eu tenho muito escape para outros cômodos, né? Então ele teve bastante trabalho ali e particularmente fazendo esse uso ali na sala de estar, eu tive a sensação de que ele foi bem tranquilo, né? Eu também senti ele refrigerar o ambiente, eu senti o ambiente ficar com uma temperatura mais agradável, né? Então eu acredito que ele fez, pelo menos para mim, um bom trabalho, né? Não cheguei a fazer as medições como a gente fez agora, mas sensação própria, eu achei que ele foi muito eficiente, mesmo com o ambiente muito aberto, né? Então ele foi muito útil para mim ali também. Em relação à integração dele com outros sistemas, para mim foi muito interessante. Eu utilizo o assistente virtual na minha residência, eu tenho integrações com outros dispositivos, robô aspirador, iluminação e etc. Então, particularmente, é muito útil para mim, porque se eu tivesse com o assistente virtual eu consigo fazer acionamentos mesmo sem controle remoto, mesmo sem fazer uso do celular, sem a dependência do celular. Então foi muito útil para mim. Particularmente é o meu primeiro ar-condicionado portátil, então eu não conheço outros modelos, nunca utilizei outros modelos para fazer comparações, mas eu estou bem satisfeito com esse uso. Não sei se algum de vocês tem esse equipamento aí também e pode aí compartilhar nos comentários a experiência de vocês. Em relação à função de aquecimento, confesso para vocês que eu ainda não utilizei e eu não vou fazer ele nesse vídeo porque está bastante calor, né? Então, como vocês viram antes no início do vídeo, o cômodo aqui já estava em 28, 29, 30 graus. Então, se eu ligar o modo aquecimento agora, eu vou passar mal. Então, eu vou deixar, para caso vocês tenham interesse, eu faço essa segunda parte mostrando os recursos dele com aquecimento na época de inverno, quando tiver frio, e realmente coloco ele para estressar em um ambiente que está gelado e onde ele deve fazer o trabalho realmente ali de lutar aí contra essa temperatura ambiente e aquecer o cômodo, né? Então a gente pode deixar essa parte aí para um segundo momento aí desse vídeo, certo? Então particularmente essa é as minhas impressões, né? Fizemos as medições junto, então fica a critério aí de vocês também analisar e identificar aí para vocês se valem a pena ou não. Deixem aí os seus comentários aí, né, embaixo sobre o que vocês acham. Na minha opinião, ele foi muito útil. Em relação a preços, tá? Hoje ele está avaliado em torno de R$ 2.500, né? Algumas promoções que eu peguei, eu particularmente, se eu não me engano, paguei R$ 2.500 nessa faixa. Pode ser que você pegue alguma promoção um pouco mais barato, pode ser que, dependendo aí do momento que você esteja assistindo o vídeo, ele esteja um pouquinho mais caro. Mas fazendo algumas avaliações de custo-benefício com outros modelos, né, de outros fabricantes, nenhum deles nessa mesma faixa de preço entregava as funções de refrigeração e aquecimento no mesmo produto, ou a possibilidade também de integração com Wi-Fi, que foi uma das características que eu particularmente estava pesquisando e procurando como um requisito que eu gostaria de ter. Então nessa faixa de preço, para mim, foi um grande custo-benefício, né? Não é um equipamento barato. Se você for fazer comparações com ar-condicionados fixos, né, split ou aqueles de janela, né, que você via muito em hotéis mais antigos, né, que você encontra também, com certeza serão opções um pouco mais baratas, porém você tem custos de instalação e é um ar-condicionado fixo, né? Então a vantagem que eu tenho no ar-condicionado portátil é de poder transportar ele para qualquer ambiente que eu estiver. Então se eu estiver no escritório, na sala, no quarto, eu consigo, através de um único equipamento, atender vários cômodos diferentes, né? Então, sim, é um equipamento um pouco mais caro, mas também te traz essa versatilidade. Eu optei por essa opção. Por exemplo, a casa que eu moro não é própria, é alugada, então eu não quis fazer grandes interferências, né, intervenções na infraestrutura da casa. Então, a opção do ar-condicionado portátil foi muito útil e eu posso levar ele para qualquer outra residência que eu morar e algo do tipo. Então, eu ganho uma série de portabilidades com ele, né? Assim como o próprio nome diz, que outras opções não me trariam. Então deixe para mim aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam, e espero aí vocês para o próximo vídeo. Obrigado aí para quem acompanhou até o final. Tamo junto, até a próxima.